Meu nome é Henrique. Nós vamos agora iniciar mais um treinamento do sistema S2 Informática. Vamos mostrar a vocês hoje o módulo de roteirizador do sistema. O módulo de roteirizador do sistema é um módulo que ajuda a empresa a otimizar suas entregas da melhor forma possível. Então, inicialmente nós vamos aqui, nós dividimos aqui a região geográfica a qual a empresa está situada em 4 regiões, ou seja, o sistema ele trabalha com células de distribuição. E essas células elas são representadas por regiões geográficas a qual a empresa está inserida. Nesse exemplo aqui nós dividimos o mapa de Salvador em 4 regiões, ou seja, em 4 células de distribuição. E uma dessas células está situada a empresa. Ou seja, cada célula vai ter uma sequência de cliente que, partindo da empresa, a empresa fará o melhor caminho de distribuição desses clientes dentro de uma determinada célula. Então nós temos aqui a célula 1, a célula 2, a célula 3 e a célula 4. Partindo da empresa onde está armazenado as mercadorias, nós vamos traçar um caminho o qual cada cliente ele vai estar sequenciado em cada célula. Ou seja, qual seria, partindo da empresa, o primeiro cliente a ser entregue a mercadoria, o segundo cliente, o terceiro e assim sucessivamente. Então nós iremos fazer isso em cada célula criada para o roteirizador. No sistema, o módulo de roteirizador fica na opção 9, roteirizador, e para criar a célula de distribuição, nós vamos na opção B, célula de distribuição. Então nós temos aqui já criada uma célula de distribuição e nós vamos criar as demais células, que nós dividimos a região geográfica, que nós pegamos como exemplo o mapa de Salvador, dividimos esse mapa em 4 regiões de atuação da empresa. Então, já criamos uma célula de distribuição e vamos aqui ensinar a vocês como é que se cria as células. Então, inicialmente, nós vamos lá no botão Inclui, ou clicamos ou pressionando a letra I no teclado, a qual está representada aqui em letra maiúscula. O código da célula. Então, eu vou criar a célula número 2 e colocar a descrição dessa célula, que nós vamos chamar aqui, usar como exemplo, célula 02. Vou pressionar Enter e nós temos lá clientes por veículo. Então nós temos 3 situações aqui. Nós temos clientes por veículo nominal, com sobrecarga 1 e com sobrecarga 2. O que quer dizer isso aqui? Em uma entrega normalmente, quantos clientes, no dia, um entregador ele consegue atender normalmente? Então vamos aqui determinar o número de clientes que um entregador ele consegue efetuar a entrega em um dia normal de entrega. Então vamos estabelecer aqui que ele consegue entregar a 20 clientes. É óbvio que isso vai depender, entendeu, da região geográfica que está situado a empresa. Com sobrecarga 1, ou seja, quando as vendas aumentarem mais um pouco e ele vai sair com mais alguns clientes que não seja o normal, que seria 20, então ele vai sair com 25 clientes. Um exemplo. E com sobrecarga 2, que seria o limite desse entregador fazer no dia, então nós vamos colocar como 30 clientes. Ou seja, 20 clientes seria entrega normal, 25 quando as vendas
aumentarem mais um pouco, e 30 clientes seria o limite máximo que aquele entregador conseguiria entregar em um determinado dia. Após disso, o sistema vai pedir a confirmação da inclusão. Então, nós vamos aqui confirmar clicando no botão sim. Em seguida, o sistema me traz a tela para eu cadastrar outra célula. Então, vamos prosseguir aqui, cadastrar a célula 3 com os mesmos números da célula 1, célula 2 e célula 3 aqui que nós estamos criando. A célula 4. Pronto. Criamos aqui as 4 células, a qual dividimos lá a região geográfica da empresa em 4. Então, célula 1 representa uma região geográfica, célula 2 representa outro, a célula 3 outro e a célula 4 outra área da região geográfica a qual a empresa está situada. Feitos os cadastros das células, nós vamos aqui agora incluir em cada célula os veículos que vão fazer parte da entrega daquela célula. Nós podemos ter vários veículos para atender determinada célula. Vale ressaltar que quanto menor o número de células nós estivermos no sistema, maior o sistema vai otimizar suas entregas. Então vamos aqui inserir o veículo aqui na célula 2. Então clico aqui no botão veículo, né? Selecionei a célula 2, cliquei no botão veículo e vou informar como prioridade 1 o veículo que irá atender inicialmente essa célula 2. Então, no campo veículo, eu posso pressionar a barra e a tecla Enter para o sistema ele me trazer a relação dos veículos disponíveis cadastrados na empresa. Então, vamos escolher aqui o veículo 2, que é uma Fiorino, e nós estamos informando que esse veículo, a prioridade de entrega é esse veículo, a Fiorino. Posso também atribuir mais outro veículo a essa célula de distribuição. Então, vou colocar lá o veículo de número 3, Bonfim Cargas. E esse veículo, ele será prioridade 2. Ou seja, se eu tiver entregas que supere a carga do primeiro veículo, o segundo veículo ele poderá ser carregado para poder fazer essa entrega. Ou se a empresa preferir, ela pode manter apenas um veículo, fazer uma entrega, retornar e recarregar esse veículo para fazer a sua entrega. Pronto. Criando-se aqui, né, inserindo, associando o veículo em cada célula de distribuição, nós vamos agora fazer a parte aqui de sequenciar na opção 9C, sequenciar os clientes de cada célula de distribuição. Nós vamos usar aqui como exemplo apenas a célula 2. Então nós vamos escolher aqui no universo de clientes da empresa, aleatoriamente nós vamos escolher alguns clientes para poder fazer a sequência. Ou seja, dentro daquela célula de distribuição onde a empresa está situado, nós vamos, partindo da empresa, nós vamos sequenciar qual seria o primeiro cliente que poderia ser entregue a mercadoria naquela célula de distribuição. Então, aleatoriamente aqui, nós vamos pegar aqui esse cliente aqui e nós vamos colocar que ele vai fazer parte da célula 2, que é a célula que nós estamos usando aqui como exemplo. O sistema, ele já traz como sugestão uma sequência de 100, ou seja,
cada cliente ele vai colocar de 100 em 100. Por quê? Se entre a empresa e o primeiro cliente houver a possibilidade de ser inserido mais clientes, nós vamos ter como encaixar esse cliente na roteirização sem afetar toda a roteirização da célula 2. Então o sistema ele traz uma margem elástica de 100, mas vocês podem, de acordo com a sensibilidade, né, de vocês podem estar diminuindo essa sequência, colocar de 10 em 10, 20 em 20, 30 em 30, por fim. Vocês, de acordo com a sensibilidade, vão verificar se entre um cliente e outro, ou se entre a empresa e o primeiro cliente, há a possibilidade de ser inserido mais clientes. Então, de acordo com essa sensibilidade, vocês vão cadastrar essa sequência. No nosso exemplo, nós vamos permanecer aqui com a sequência 100. Em seguida, nós temos lá horários de entrega. Podemos determinar para determinado cliente os horários que a entrega pode ser feita naquele cliente. Então, determino aqui o horário e pela tarde duração de entrega. Nós temos lá 0 é igual ao padrão, 2 é igual a 2 vezes o padrão e 3 igual a 3 vezes o padrão. Então vocês vão estabelecer o padrão de entrega de vocês, ou seja, quanto tempo dura uma entrega normal de um cliente. Então vamos imaginar aqui que uma entrega normal ela dure cerca de 15 minutos. Então o padrão seria 15 minutos para fazer uma entrega. Então se eu estabeleço o padrão de 15 minutos, se eu colocar aqui 0 para esse cliente, então eu estou afirmando que a entrega desse cliente ela vai ser feita em 15 minutos. Se eu colocar 2, eu estou afirmando que a entrega desse cliente vai ser 2 vezes o padrão, ou seja, se o padrão é 15, 2 vezes vai ser 30 minutos. E se eu colocar 3 vezes o padrão, a entrega desse cliente será em 45 minutos. Então você pode estar determinando aqui na roteirização quanto tempo leva para você fazer a entrega em cada cliente. Então vamos manter aqui como padrão. E aqui nós podemos estabelecer, se não tiver, o ponto de referência para a localização daquele cliente para facilitar a entrega do mesmo. Então, próximo ao ponto de ônibus. Estabelecer aqui um ponto de referência. E vou fazer para mais 4 clientes essa sequência. Quando eu determino que a célula é 2, ele já me traz a sequência agora, ó, 200. Então, você cadastrar mais rápido aqui. Célula 2, ó, 300. Ou seja, esse seria o terceiro cliente a ser entregue. Célula 2, 400. O quarto cliente. E, por fim, o último cliente aqui do nosso exemplo. Pronto. Feito isso aqui, já estabelecido a sequência de clientes em determinada célula, vamos fazer aqui agora a prática no sistema. Como o sistema ele vai trabalhar a roteirização. Então nós temos aqui os clientes roteirizados. Então o primeiro cliente, o código dele é 174 dígito 0. O segundo cliente, o código é 286 dígito 4. Isso na sequência de entrega. O terceiro cliente nós temos aqui
o código 386, dígito 3. O quarto cliente, nós temos aqui o cliente de código 458, dígito 6. E, para o nosso exemplo, o último cliente é o cliente de código 540, dígito 6. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos digitar aqui de forma aleatória. Deixa eu excluir aqui esse lote. Esses 5 clientes. E nós vamos fazer a seguinte simulação. Cada cliente desse, eu vou colocar em um lote diferente, representando a descarga do vendedor, de cada vendedor dos seus clientes. Então, eu vou criar aqui o lote 501. E vou colocar cliente de forma aleatória. Então, vou botar lá, cliente 540, dígito 6. Então, vamos digitar aqui um produto para ele. Gravar. Vamos agora criar o outro lote, o lote 502. Vamos colocar aqui outro cliente, 458, dígito 6. Vamos escolher aqui outro produto. Gravar o pedido. Vamos criar o lote 503, representando outro vendedor. Inserir outro cliente, 386, dígito 3. Gravar. Criar outro lote, o lote 504. Seria o cliente 286, dígito 4. E por fim, criar o último lote, lote 505. E colocar lá o último cliente roteirizado, que é o cliente 174, dígito 0. Pronto. Então, como ficou lá nossos clientes na roteirização? Vou chamar aqui o bloco de nota e vou colocar o primeiro cliente foi o cliente 174, dígito 0. O segundo, o cliente 286, dígito 4. O terceiro foi o cliente 386, dígito 3. O quarto cliente foi o cliente 458, dígito 6. E o quinto e último cliente do nosso exemplo, 540, dígito 6. Então, a sequência de entrega no nosso exemplo será essa daqui. Veja que nós digitamos aqui
de forma aleatória, ó, para o primeiro lote, eu coloquei propositalmente o último cliente, ó, 540, dígito 6, ó. Eu coloquei lá no primeiro lote e fui fazendo aqui essa sequência aleatória no sistema. O que é que o roteirizador ele vai fazer aqui? Nós temos aqui 5 lotes criados, como se fosse esses lotes aqui, cada descarga de seu vendedor. Então o sistema ele vai otimizar essas entregas aqui, ele vai reorganizar os lotes e vai colocar nessa sequência aqui todas as entregas que faz parte da mesma célula de distribuição. Então, depois que nós temos os pedidos lá digitados, tudo conferido, aqui eu tenho um lote bloqueado, então vamos deixar ele bloqueado e vamos fazer a roteirização. Então, a roteirização fica na opção 9, a opção A, processamento. Então, o usuário que vai trabalhar com a roteirização, depois das descargas ou digitação dos pedidos, ele vem aqui na opção 9A, processamento, pressiona lá a opção, ou clica em cima dela, e aí vai fazer a informação. Classe de roteirização. Nesse exemplo aqui, nós não vamos ter a classe de roteirização. Célula de distribuição. Vou pressionar a barra e a tecla Enter, para o sistema me abrir as rotas criadas lá, né? Ou seja, as células de distribuição que nós criamos nesse exemplo. Então, nós vamos usar como exemplo aqui a célula 02. Pressionar Enter. Data dos lotes. Então, nós estamos aqui no sistema com a data do dia 1º/11/2013. Então, vamos usar essa data para fazer a nossa roteirização. Pronto. O sistema me deu aqui uma informação. Ele me informou que o lote 501, o pedido 001, me deu o código do produto. Esse produto aqui não está com o peso definido. E pergunta se eu quero continuar a verificação. Ou seja, é imprescindível, né, que eu tenha o peso de cada produto definido no cadastro de produto e tenha também a capacidade de cada veículo estabelecido lá no cadastro de veículo. Então vamos aqui colocar um peso para esse produto aqui, 1419. Tem outro também, ó, 1419. Nós temos o 1924. Vamos ver se tem outro. Nós temos o 156. Nós temos o 157. E nós temos aqui novamente o 156. Pronto. Então nós temos 4 itens, né? 4 produtos que estão sem peso definido. E eu não consigo fazer a roteirização se esses produtos não tiverem com o seu peso. Então vamos lá no cadastro de produto, 4FA. Vamos localizar o produto 1419 e vamos aqui estabelecer o peso. Então vamos colocar aqui o peso desse produto. Eu vou colocar aqui 1 quilo para esse. Vamos localizar o produto 1924. Vamos também estabelecer aqui um peso, botar 0,500 para ele. Vamos localizar o produto 156 e fazer a mesma coisa. Estabelecer o peso. E por último, localizar o produto 157 e também colocar o peso para esse produto. Pronto. Feito isso, nós já podemos fazer a nossa roteirização. Então, vou na opção 9, clico na opção A, processamento. Não vamos trabalhar aqui com a classe de roteirização. Vou explicar a vocês depois para que serve essa classe de roteirização. E vamos aqui
colocar a célula 2, que foi a célula que nós vamos roteirizar. Data do lote, eu coloco a data que eu digitei o lote. Forma de roteirização. Então nós temos lá a opção 1, menor otimização, será uma maior concentração das entregas. A opção 2, maior otimização, uma menor concentração de entregas. Então vamos utilizar aqui a menor otimização, que ele vai concentrar maior as suas entregas. Clientes por veículo. Então nós vimos no cadastro das células que nós estabelecemos lá que normalmente a entrega dos clientes, né, o entregador ele entrega 20 clientes de forma constante. O dia que a venda aumentou um pouco, aumentaram, né? Ele vai entregar 25 clientes na sua entrega. E o limite de entrega desse entregador seria de 30 clientes. Ou seja, mais que 30 clientes seria impossível esse entregador efetuar a sua entrega. Então vamos aqui escolher a forma normal. Carga dos veículos. Nos veículos nós também temos lá a carga, né, a capacidade do veículo normal, com sobrecarga 1 e com sobrecarga 2. Então, para o nosso exemplo, nós vamos escolher aqui a capacidade normal do veículo. O sistema pergunta se permite recarga para esse veículo, caso ele entregue e retorne para a empresa e tenha mais entrega a ser efetuada naquele dia. Então, vamos colocar aqui que sim. Depois o sistema pergunta se nós queremos confirmar o processamento da rota. Então, ele cai na opção não. Então, vamos informar sim. O sistema me pergunta mais uma vez se nós temos certeza que desejamos aqui processar a rota 2. Vou informar que sim. E o sistema ele vai fazer a verificação dos lotes. Ele vai fazer o cálculo dos pesos dos pedidos. Ele vai analisar o total de clientes e o peso total da carga. Ele vai fazer a distribuição das cargas pelos veículos. Ele vai reorganizar novos lotes e ele vai gravar novos lotes. O processamento da célula 2 foi concluído e o relatório resumo será emitido. Então, vou clicar no OK. Em seguida, aparece a mensagem para nós confirmarmos aqui a impressão do relatório. Então vamos confirmar e vamos visualizar em tela o relatório que o sistema vai nos dar. Então nós temos aqui, vou aumentar, deixa eu diminuir a fonte para tornar o relatório visível, tela cheia, e nós vamos ver as informações que o sistema nos deu referente a essa roteirização. Então nós temos aqui lote gerado. Então tenho aqui a data do lote, o lote que foi gerado, o código do lote e quantos clientes dentro desse lote tem. O peso, veículos alocados. Então ele alocou lá o código do veículo, a sua placa e a carga máxima daquele veículo. Ele me dá aqui o aproveitamento da carga em percentual. Então o peso 6,20% e cliente corresponde a 25% do total de capacidade de entrega do entregador da forma normal, que nós colocamos 20 clientes, então nós temos 5, corresponde a 25% dos clientes total. Vamos agora verificar como foi que ficou os nossos lotes. Lembramos que nós tínhamos aqui 5 lotes, cada lote com um cliente, e depois da roteirização, como foi que ficou e o sistema reorganizou aqueles clientes e aqueles lotes. Ou seja, de 5 lotes, o sistema ele excluiu todos os lotes, ele criou um novo lote e dentro desse novo lote ele colocou na sequência que foi informado lá no sistema
que é a sequência de distribuição, aqueles clientes na sua sequência. Lembramos que nós digitamos de forma aleatória, em cada cliente nós colocamos em um lote e nós usamos a sequência do último para o primeiro. E o sistema, depois que nós roteirizamos, ele reorganizou as sequências dos clientes e colocou em um único lote todos os clientes aqui na sua sequência de entrega. Repare que o primeiro cliente é o cliente 174, dígito 0. O segundo, 286, dígito 4, e assim sucessivamente até o último cliente na sequência estabelecida lá na roteirização da célula 2. Ou seja, então, é uma forma de o sistema roteirizar a entrega de vocês, fazendo o cadastro das células de distribuição e dentro de cada célula estabelecendo a sequência de entrega de cada cliente estabelecido em suas células. Então, dessa forma, o sistema vai otimizar as entregas e vai diminuir o tempo dessa roteirização que geralmente é feito pelas empresas de forma manual e existindo sempre uma pessoa que tenha conhecimento da região geográfica para poder estar alocando cada pedido. Muito obrigado. Esse foi o treinamento de roteirizador do nosso sistema.